Cara, eu tava navegando aqui na net, como diria um jovem dinâmico hoje em dia, e eu deparei com uma coisa muito esquisita e assustadora. No Brasil, a gente não pode ser amador para viver no Brasil, tá? E eu vou te mostrar o porquê. Eu quero começar por isso aqui, primeiramente, tá? Mapa da Segurança Pública, ano de 2023, governo Lula, a transição governo Lula, Bolsonaro, governo Lula, né? Então, tem aqui o mapa da segurança pública e, cara, são dados desesperadores, tá? Vamos lá, começando por homicídio doloso, quando há a intenção de churrascar, né? Então, olha só, homicídio doloso, 37.639 pessoas morreram de homicídio doloso. Alguém foi lá e churrascou essa pessoa. 37.639 pessoas. Isso dá o equivalente, faz as contas aí, mais ou menos 100 pessoas no dia, tá? Homicídio doloso, mais ou menos 100 pessoas no dia. Fora que isso aqui é uma base que é só o que foi registrado, fora o que nunca foi registrado, fora o que ocorre em favelas, né, que o governo não tá lá. Vamos entrar nesse assunto das facções criminosas e favelas e tudo mais. Só que 37 mil pessoas, o equivalente a 100 pessoas no dia, foram registrados por homicídio doloso. Isso é loucura, tá? Todos os dias, hoje, morre 100 pessoas. Hoje tá morrendo 100 pessoas de homicídio doloso. Loucura. Isso é muita loucura. Um outro dado que me chamou muita atenção são de furtos de veículos, né? A quantidade de veículos que foram roubados, na verdade que foram furtados no ano de 2023 é de 219.797. Olha isso. 219 mil veículos foram furtados em um ano. Isso dá em média, 400 veículos no dia. Isso é o que foi registrado, tá? 400 veículos no dia, fora que ainda tem a maquiagem do governo para mostrar um número menor do que na realidade, tá? Isso aqui em todos os governos acontece, é fato, tá? Eles maqueiam toda esses dados aí para mostrar que o governo está indo muito bem, e põe um verdinho ainda ali, né, dizendo que caiu 3% o furto de veículos, né? Tem roubo de veículos, que é 133 mil veículos roubados, ou seja, registrados, né, que foram numa ocorrência e foram na delegacia registrar esse roubo, o furto, a mesma coisa, tá? E assim por diante. Tem outros dados, 80 mil estupros registrados, tá? Fora os que não são. Loucura, loucura. O Brasil é uma selva literalmente. Eu achei que não era tudo isso, mas realmente é. Só que o governo ele tem uma preocupação diferente, tá? A preocupação do governo é estreitar as alianças com facções criminosas, né? E permitir com que essas facções criminosas atuem diretamente no governo, por dentro do governo e assim por diante, tá? Tanto que, se você for numa comunidade, né, que eles gostam de chamar assim, comunidade, hoje em dia, você tem que ficar muito esperto, porque passou daquela fronteira ali entre a cidade comum e a dita comunidade, são outras leis, outro tipo de organização atua ali, né? Então, as leis do Brasil não funcionam naquele território, entende? Então, é tão reforçado isso que o próprio governo Lula, esse final de mês de junho, né, resolveu aí ter uma conversa cabulosa com os líderes de uma tal ONG, de uma facção, né? Essa ONG, inclusive, que foi investigada, encontraram drogas do próprio PCC dentro dessa ONG, ação direta, inclusive a irmã de um cara que é preso, um comando dessa ONG, e quem apareceu nas fotos junto com Janja, com Lula, tiveram um diálogo cabuloso lá pro Lula e visitar essa favela, a famosa favela do Moinho, que fica na capital de São Paulo, né? O que está acontecendo lá? Eles estão querendo fazer uma expropriação, né? Tirar ali a comunidade do meio da capital, porque é uma coisa ridícula, é uma coisa feia do cacete, né? E não é algo que vá dar uma vida boa para essas pessoas que moram nessas comunidades. O que está acontecendo? As facções estão ameaçando esses moradores de que
vão cobrar aí 100 mil reais para que eles possam sair, porque o governo vai dar um subsídio para essas pessoas que vão morar num conjunto habitacional, né, que eles estão querendo fazer lá. Sai aqui, inclusive, na Revista Oeste, a seguinte matéria: Lula negociou a visita à favela do Moinho com uma organização associada ao PCC. Isso é notório, tá? Não é a primeira vez que o governo ou os seus componentes, os que fazem parte do governo, ministros, senadores, essas coisas, põe o governo, entra nesse tipo de diálogo, né, com essas facções criminosas. A Aniele Franco, que é irmã da Marielle Franco, ela inclusive postou um vídeo andando de moto na favela do Rio de Janeiro, sem capacete. A pessoa que estava pilotando a moto também sem capacete. Tinha outras motos também sem capacete. Essa Aniele Franco é deputada, então, ou seja, faz parte do poder público. Ela postou andando de moto nessa favela, dizendo que na favela a regra é assim. Essa é a lei da favela. Ou seja, isso é uma mensagem direta, tá? É uma mensagem direta. O próprio poder público dizendo, nós sabemos que existe certos tipos de locais que existe um governo à parte. É como se fosse, sei lá, a Venezuela invadir o Brasil, tomar conta de um território e as leis brasileiras não funcionassem lá, entende? É basicamente isso. O único jeito que nós temos de acabar com esse tipo de coisa é literalmente começando uma guerra. É como se fosse você, chefe do Estado, você é o governo. Desculpa aí a alteração de luzes aqui, mas da janela, tá? É como se você fosse o governo. Pense como um governo. E outro governo, outro país invade as suas terras. Você só lida com isso começando uma guerra. Não tem outro caminho. Porque a diplomacia já foi quebrada, entende? A diplomacia ela foi quebrada no momento que o outro país invadiu o seu território. Então, você só consegue dar fim àquela situação retomando o território que é seu por direito, entende? Então, é isso. Nós temos no Brasil vários tipos de governos, vários tipos de países, né, que se denominam facções, que no Brasil, você dizer facção criminosa, aí tem ONG de esquerda que eu não sei como as pessoas ainda dão palco para esse bando de maluco, dizendo que não pode de facção criminosa porque as pessoas veio de uma situação que o governo não conseguiu assistir. Cara, vão para casa do caralho vocês todos, mas assim, não pode ter esse tipo de pensamento de que é normal. Não é normal. Isso aqui de terroristas se apropriando de lugares, de territórios no Brasil e cada vez mais, tá? Cada vez mais, de acordo com o governo mais, outro menos, se apropriando de territórios brasileiros onde o poder público deveria estar movendo ações militares contra, não só militares institucionais também, mas principalmente militares, contra esse governo que se apropriou de um território brasileiro, entendeu? As leis brasileiras não funcionam nessas comunidades. Quem diz quem vai morrer, quem vai viver nessas comunidades são as facções, líderes que dominam temporariamente aquele território. Então, acaba que nós viramos reféns desse pessoal, desses grupos terroristas. O governo tenta dialogar com algo que não é dialogável, é só com poderio bélico ou não, institucional e bélico, entende? Para você resolver esse tipo de problema, porque não existe um diálogo de governo com terroristas. É simples assim, tá? É simples assim. No fim de junho, o presidente Lula e a primeira-dama Janja estiveram no centro de São Paulo. A agenda surgiu de articulações feitas entre governo federal e a Associação da Comunidade do Moinho, que é essa associação onde foram encontradas drogas do PCC dentro dessa associação. Ligação mais clara do que isso não existe. Informações obtidas pela imprensa mostram que a sede da entidade serviu como depósito de drogas do PCC. Então, daí você já tira o contexto de ligação que eles têm com essa organização criminosa, né? Alessandra Moja Cunha, que é a irmã do líder de um líder aí do PCC, que inclusive está preso, né? Nesse momento ele está preso. Que preside a associação é irmã de Leonardo Monteiro Moja, que é esse cara, o Léo do Moinho, antigo chefe do tráfico local, ou seja, era um dos comandantes ali
dessa facção criminosa, dessa organização terrorista que atuava e atua ainda nessa comunidade do Moinho. O Léo do Moinho, antigo chefe do tráfico local, preso em agosto de 2023, né? Em 2023 ele foi. As informações divulgadas foi pelo portal Metrópolis, né? Então foi um outro jornal que divulgou essas informações. E aí tá Janja e Lula com essa afinidade aí toda, não só Janja e Lula, como o ministro também que foi lá junto com esse pessoal que fez esse diálogo aí, né? Eu fico besta com a apatia das pessoas quanto a isso, porque não é possível de você viver numa comunidade brasileira onde temos terroristas se apropriando de territórios brasileiros e o poder público conversando, tentando dialogar com esse tipo de terroristas. Para mim não faz o menor sentido. Deveria ter pelo menos uma mobilização social, que não acontece, né? O povo é mais apático do que tudo. A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à favela do Moinho, em São Paulo, no final de junho, foi articulada por meio de reuniões com a Associação da Comunidade do Moinho, uma entidade que serviu como ponto de armazenamento de drogas da facção criminosa PCC. E segundo o Ministério Público, está em uma região controlada pelo grupo, ou seja, a equipe do Lula pediu permissão para uma facção criminosa para um outro estado. Quando você começar a enxergar desse jeito, fica mais fácil para você entender. O Venezuela invadindo o Brasil, tomando territórios, né, ali do Brasil. E daí um tempinho ele chega lá e fala: eu posso entrar aqui, né, nessa comunidade que está no território brasileiro, mas você tomou? Por favor, deixa eu entrar, por favor. Pode entrar, mas para entrar aqui, né, tem que quebrar o cascalho, né, tem que pagar uns negocinhos, diálogozinho cabuloso, né, quem lembra aí. Então, assim, são coisas que o Estado deveria atuar. E uma ideia muito boa de atuação que eu vi, inclusive, do partido Missão, que é um partido do MBL que está surgindo agora, para mim é o último foco de esperança que vai surgir no Brasil. Por quê? Por alguns motivos. É um partido novo, não tem escândalo de corrupção algum. Temos nomes que nunca entraram na política, algumas pessoas novas aí, né, na política. E é uma esperança de renovação, de fato, tá? De fato. Você pode discordar, não gostar do MBL, alguma coisa assim, mas é a chance de renovação que nós temos para o Brasil nesse momento, em questão de partido, tá? Questão partidária. E assim, eu tenho uma esperança bem diminuta, mas eu tenho nesse partido Missão. E eles têm a ideia de justamente enfrentar essas facções criminosas com o poderio bélico institucional, o que eu penso ser a solução definitiva para esse tipo de problema, tá? O que El Salvador fez, o Bukele fez em El Salvador, é a receita para o Brasil. O Brasil ele precisa ser bukelizado, digamos assim, tá? Porque não existe diálogo com terroristas. É simples assim, a gente não pode aceitar isso como se fosse algo normal. E combatê-los, né? Não é apenas ter a retórica, combatê-los, tanto institucionalmente quanto belicamente. Combatê-los como se fosse um outro estado, como se fosse um estado invadindo o território brasileiro, ameaçando a nossa soberania. Tá? É assim que deve ser. Lula, ele pensa diferente, porque ele recusou, né? O Trump solicitou para colocar as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, e Lula disse que não, aqui pode deixar que o Painho resolve, né? O Painho tem um diálogo bom com essas facções criminosas, e é isso. Muita gente pensa, então como é que a gente faz para proteger os moradores? Como é que a gente faz para isso? Para as pessoas querem sair da favela, mas são achacadas, né? São ameaçadas por esses terroristas aí. Cara, a única resposta é a reativa, né? Então, tanto, como eu disse, tanto institucionalmente como belicamente, né? Aí vai ter que usar exército, aí vai ter, óbvio que não é apenas isso, a questão de usar o exército, por exemplo, como o governador do Rio está querendo fazer, é algo paliativo, pelo menos na minha visão, né? Porque você precisa de leis que vão sustentar isso por muito tempo. Então, você usar só o poderio bélico contra essas facções sem ter uma base legal robusta para isso, para manter isso de forma consistente,
acaba que primeiro, vai saturar a questão do uso militar, vai saturar, a população vai ficar também de saco cheio de, pô, toda hora toma um território, aí vai lá a facção toma um outro, aí vai o exército toma um, aí vai a facção toma outro. O Estado ele tem poder para acabar, belicamente o Estado tem poder para acabar com qualquer facção criminosa, varrer as facções criminosas do país. Por que não faz? Dois motivos. Um, porque não quer. É o primeiro motivo. Segundo, que nós não temos uma legislação robusta para isso, ou seja, a gente não tem uma prisão perpétua, a gente não tem uma peninha de morte, que era ser um doce, uma maravilha, né? Então, sem até porque é anticonstitucional, digamos assim, no Brasil, né? Então, tem cláusulas pétreas ali que a gente precisa ter uma renovação da Constituição para criar leis robustas para manter algo mais seguro na população brasileira. Tá, mas isso eu particularmente espero ver daqui uns 5, 6 anos uma ação efetiva de verdade do poder público contra isso. Mas é isso, eu espero ter a sua opinião aqui embaixo, tá? Se você quer entrar nesse assunto, o que você acha, tá bom? É sempre interessante ter você aqui conosco, tá? Aqui é Horus Black, muito obrigado e até mais.